você sobre, chegando à presidência da República, qual será o caminho com o STF, o que nós devemos fazer junto para ajudar nessa missão que nós temos que começar de cima para organizar o nosso país, para dar exemplo para nossas crianças que aqui estão, que o crime não compensa e que vai ser punido sim com o rigor da lei, porque leis nós temos muitas, nós não temos quem de fato faça cumprir ela como os nossos ministros nós temos no STF. Ótima pergunta. Começando, eu vou começar com uma... Não é nenhuma discordância, é pegar um ponto que você colocou. Leis nós temos muitas, mas a lei nossa para prender bandido, ela não é suficiente. E hoje no Brasil, o STF derrubou, já para começar por ele, a prisão em segunda instância. Alguém sabe o que é prisão em segunda instância? Prisão em segunda instância é o seguinte: você matou alguém. Mas não vamos falar um crime violento, porque o cara já vai preso preventivamente. Mas tudo bem, ele pode ficar preso preventivamente e depois responder em liberdade. Corrupção é o caso mais clássico. O cara é condenado na primeira instância, mas ele ainda não vai pra pena, não vai cumprir a pena. Ele foi condenado na primeira instância. Aí ele vai pro desembargador, vai pro tribunal, e aí ele é condenado em segunda instância. Pô, tem que ir pra cadeia, certo? No Brasil não vai. Nos Estados Unidos vai. Em todos os países sérios do mundo, o cara vai preso na segunda instância. No Brasil não vai. Quem derrubou a prisão em segunda instância no Brasil? O STF. A STF derrubou e a gente não tem mais... Então hoje, um cara que comete um crime de corrupção, ele é condenado na primeira instância, é condenado na segunda, aí ele vai lá e, não, vou ir no STJ. Aí escapou, não, eu vou para o STF. Aí ele contrata os mesmos escritórios de advocacia, dos mesmos familiares de juízes e ministros, e misteriosamente nada acontece. Então a coisa já começa daí. Nem, tecnicamente, nem prender, hoje a gente consegue. Então as leis já são muito ruins. E a gente tem que passar uma lei que volte com a prisão em segunda instância. Para todo mundo, inclusive para crime de colarinho branco, não só cara que assalta. Isso é urgente. O STF, entretanto, ele tem esses poderes que ele tem por duas razões. Ele aumentou esses poderes durante o governo do Bolsonaro, brigando com o Bolsonaro. E o Bolsonaro cedeu para ele porque o Bolsonaro tinha um filho chamado Flávio que era corrupto. O Flávio cometeu os crimes ligados à rachadinha e o Bolsonaro cedeu em tudo para o STF, inclusive na prisão em segunda instância. E ao ceder e entregar tudo para o STF ficou poderoso. O que aconteceu? Voltou à impunidade. Só que aí veio o Lula. E o Lula não é o problema do Bolsonaro que tem um filho que é ladrão e que fica preso ali com medo de fazer qualquer coisa. O Lula é do negócio. O Lula é parceiro dos caras do STF. O que é ainda pior. E aí o Lula deixou a coisa rolar tanto que hoje tem um escândalo. Quem aqui, só pra saber, quem aqui já ouviu falar do escândalo do Banco Master? Até os moleques ouviram falar? Surpreso. Vocês sabem que começou aqui em Minas, né? Os Vorcaro, começou lá com o pessoal, inclusive tinha gente lá da Igreja Lagoinha. O escândalo do Banco Master é um escândalo que tem gente do PT, gente do Centrão, gente do STF, tá todo mundo lá. E sabe por que eles participaram? Porque todo mundo sabe que não vai acontecer porcaria nenhuma. O que eu acho que muda isso? Então você veio de um governo que tinha medo do STF, para depois ir para um governo que é parceiro do STF. Agora tem que chegar um governo que não tem rabo preso e que o cara não tem medo, porque ele não cometeu o crime, ele não tem medo do STF. Primeira coisa, vamos supor que eu ganhei, eu não tenho esses problemas. Posso ter outros problemas, do tipo eu sou descabelado, falo palavrão, esse é outra natureza de problema. Mas eu cheguei lá, o que eu vou fazer? Eu passo na primeira semana a alteração nas leis penais para prender bandido, nas leis de processo penal, volta com a prisão em segunda instância e decreto estado de defesa para a gente conseguir com a polícia invadir as favelas e eliminar o tráfico. O que você acha que o Alexandre de Moraes vai fazer se eu fizer tudo isso? Vai mandar te prender. Possivelmente. Primeiro, acho que ele vai dar uma canetada falando, tá derrubado isso. O que um presidente que não tem rabo preso tem que fazer nessa hora se ele cumpriu todos os rituais certinhos? Eu mandei isso pro Congresso, o Congresso voltou pro presidente, o presidente sancionou. Foi tudo feito certinho. Pô, você é um presidente de Câmara. Se os ritos formais do Legislativo e Executivo foram cumpridos. E aí vem um juiz e caneta, essa decisão do juiz é legal ou ilegal? Ilegal. E lei ilegal não se... aplica. Eu não vou cumprir. Aí ele vai tentar me prender. Aí vamos ver. É isso aí. É isso. É isso. É isso. E aí vamos, óbvio que a gente vai chamar o povo para ir pra rua para proteger as decisões. Mas nós não podemos ceder a decisão ilegal. Agora eu posso te falar, eu duvido que eles vão ter coragem com o governo novo que chegou, que não tenha rabo preso, de meter uma decisão ilegal.
O Brasil todo está de olho neles agora. Hoje é o momento mais fraco do STF, então a gente tem que aproveitar isso e aí, sem medo deles, tomar as decisões. O Ayrton Senna, quem aqui sabe quem é o Ayrton Senna? Quem já ouviu falar? É um dos grandes heróis brasileiros, piloto de Fórmula 1. O Ayrton Senna tinha uma técnica que era o seguinte: toda vez que ele estava disputando uma curva com outro piloto, ele se colocava numa posição em que os dois iam bater. E aí o Senna falava o seguinte: eu vou me colocar numa posição que a gente vai bater. O cara que vai escolher se a gente vai bater é o outro. Ou ele recolhe o carro dele, ou os dois vão bater. A gente tem que fazer isso com eles. Eu não vou ir pra cima do STF. Eu vou passar todas essas leis que eles não querem. Quem vai ter que cometer o crime são eles. Eu vou me botar nessa posição, que é a posição de fazer o certo e não recuar. Então a gente tem que se inspirar no Ayrton Senna e fazer isso. Presidente, nesse caso também, uma coisa que juntando até uma coisa que eu queria falar antes, voltando um pouco no Bukele, que eu ouvi dizer que o Bukele surgiu por causa da elite de El Salvador. E aqui no Brasil você mesmo fala muito que a nossa elite é muito fraca, é muito, Gostou do vídeo? Fortalece no like, se inscreve e compartilha. Ative o sino para acompanhar nossa jornada. O futuro é glorioso.